Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso comentário Evangelho de São João, nosso 12º encontro. Vamos continuando a trabalhar as bodas de Caná, capítulo 2, mas somente 2 versículos, o versículo 5 e o versículo 6. Ouçamos. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam o que ele mandar. Havia aí 6 potes de pedra de uns 100 litros cada um, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Somente esses 2 versículos que nós vamos trabalhar hoje. Versículo 5. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam o que ele mandar. Maria se comporta como se não tivesse ouvido a resposta de Jesus. Quando Jesus diz: a minha hora ainda não chegou, mas pede aos serventes para estarem em prontidão e que eles façam o que Jesus lhes disser. Assim, podemos ver que a revelação da glória de Jesus pode começar naquele momento, antecipando assim a hora de Jesus, que haveria de chegar. Maria não considera as palavras de Jesus como uma recusa formal do que ele lhe tinha pedido. Ele teve de fazer o sinal que precede o grande sinal supremo da cruz, sinais que prefiguram a glorificação de Jesus. O que se pede agora é absoluta obediência ao que Jesus disser. Assim, a mãe de Jesus pede aos serventes que se coloquem à disposição de Jesus. Ela não conhece os planos de Jesus, mas afirma que se deve estar em prontidão para o que ele pedir, e assim poder realizar. Encontramos no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 19, versículo 8, a passagem que é dito pelo povo: faremos tudo o que disse o Senhor. A mãe de Jesus, no caso do Antigo Testamento Israel, fiel àquele compromisso, compreende que a antiga aliança caducou e que o Messias inaugura a nova aliança. Ela pede aos serventes que colaborem com o Messias, que deem sua fidelidade à aliança que Jesus promulga. Assim podemos ver a relação de Jesus e sua mãe. João por 2 vezes fala da mãe de Jesus, em Caná e ao pé da cruz. João capítulo 19, versículo 25. O papel de Maria está relacionado com a hora de Jesus. Nas 2 citações, o testemunho de Jesus ele diz à sua mãe, mulher, que tem referência ao livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, colocando Maria como a nova Eva. No primeiro momento, a presença de Maria, que inaugura a vida pública de Jesus, é agora o momento em que se funda a fé dos discípulos. O segundo momento se refere ao cumprimento da sua missão na cruz. A resposta de Jesus é: que deseja de mim, ó mulher? Indica uma distância entre o filho e a mãe durante o ministério de Jesus. Mas a separação não é rígida. Maria está ao pé da cruz.
É uma separação provisória. Ainda não chegou minha hora, mas quando a hora chegar, será diferente. O texto aqui ressalta o poder da fé de Maria. Ao seu pedido, Jesus faz uma exceção. O significado de Maria para a igreja, Maria fiel, a igreja fiel, é um convite para se dispor a Jesus. Fazei o que ele vos disser. Maria é modelo de fé para a igreja, uma fé madura. As pessoas procuram milagres como solução para seus problemas. Jesus realiza o milagre em função de uma revelação superior, a fim de revelar sua glória. Depois nós vamos ver que o maior milagre que Deus realiza na vida do ser humano é a salvação que Jesus realiza por nós nos pés da cruz e ressurreição. Versículo 6. Havia ali 6 jarros de pedra, com cerca de 100 litros cada um, que serviam para as purificações que os judeus costumavam fazer. Destaca-se aqui a presença das 6 jarras destinadas para a purificação, que eram feitas de pedra, com capacidade para cerca de 100 litros cada uma. Eram inamovíveis, em razão do peso. A expressão havia ali acentua a estaticidade, que não pode mover. E eram destinados, então, aqueles jarros à purificação. A pedra evoca as tábuas em que foi escrito a lei, a Torá. Foi escrita nas pedras. A Antiga Aliança, o Antigo Testamento. Com estas jarras, São João Evangelista representa a lei de Moisés. A finalidade das talhas para a purificação era conceito que domina no Antigo Testamento, em que Deus criava uma relação difícil e frágil, mediatizada pelos ritos. A contínua necessidade de purificação precede a consciência de impureza, a indignidade criada pela própria lei. A lei coloca o limite, a graça abre a perspectiva da vida. A necessidade constante de purificação revela um Deus que rejeitava o homem por qualquer motivo. Na lei, a sua observância radical de purificação, não se percebe o amor divino. As purificações são atribuídas aos judeus, dirigentes do povo, visto que era o sacerdócio o mediador da purificação legal, como nos encontramos nos capítulos 12 a 16 do livro do Levítico, onde coloca a consciência do pecado criada pela lei, e essa lei era instrumento de poder nas mãos dos sacerdotes. Não se diz que as talhas possuíam água, mas se diz que devem ser enchidas por ordem de Jesus. Uma religião que se apega a ritos frios, sem sentido, uma religião que se pega a leis absolutas, ela perdeu o seu sentido de ser, porque a função do cristianismo era abrir o ser humano à liberdade de fé, de entrega de vida a Jesus, aquele que é capaz de libertar de todas as cordas que atam as pessoas e que elas não vivem mais livres, mas são submetidas a um poder
que atam a vida das pessoas, condicionam a vida das pessoas e escravizam as suas próprias vidas. A religião, ela pode ser usada quando manipulada para a escravidão, uma submissão cega, ou para a liberdade, para abrir os olhos e descobrir o fascínio da realidade da vida e daquilo que Deus nos oferece em Jesus. As purificações prescritas pela lei eram só aparentes e por isso inúteis e ineficazes. E não eram mais meios para restaurar a relação com Deus. 6 talhas. 6 é um número incompleto, em oposição a 7, que indica a totalidade. A atividade de Jesus se desenrola no 6º dia, visto que a criação não está acabada. E nesse 6º dia, Jesus encontra com 6 talhas vazias. 6 talhas indica a ineficácia da purificação, a imperfeição da lei, que não alcança o objetivo de unir o homem a Deus. Por isso, o número 6 indica uma realidade incompleta. É a lei, portanto, que produz a tristeza da antiga aliança. Eles não têm mais vinho. Fala da falta de vinho. Vinho é sinal da alegria, da festa, da vida, dos banquetes. O primeiro sinal realizado por Jesus será como novo esposo, que anuncia a nova aliança e a supressão da antiga lei. É por isso que ele revela seu vinho novo. Retomando o assunto. 6 talhas de pedra, destinada à purificação. O número 6 aqui é simbólico e se distingue do 7, número de perfeição completa. Indica que a revelação judia era parcial e incompleta. Para a purificação dos judeus, se refere então à ablução ritual antes e depois de comer. Os judeus no Evangelho de São João são aqueles que estão em oposição aberta a Jesus e aos discípulos de Jesus, a igreja. O tema usa a água para ressaltar a pobreza, porque onde deveria ter abundância da água, está vazia. Da lei antiga, a purificação meramente ritual, diferente da riqueza da nova lei, em que o sangue de Cristo purifica, João capítulo 1, versículo 29, e que era para beber e se ter vida nova, capítulo 6, versículo 53. Depois nós vamos dar continuidade à nossa leitura. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.